E aí, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo. Se puder compartilhar, se inscrever, deixar o like, comentar aí, que é importante para a gente chegar a mais amigos vascaínas, mais amigas vascaínas, e a gente poder fazer essa resenha aí com outros colegas. Pessoal, falar um pouquinho do Vasco 1, Botafogo 1, né? Um jogo surpreendente no meu ponto de vista. Tudo bem que o Botafogo entrou um pouco diferente, entrou com dois centroavantes, tentando surpreender ali a zaga do Vasco, que é uma zaga teoricamente baixa, e mais uma vez o Vasco toma um gol, lembrando um pouco o gol contra o Corinthians, um gol onde o Botafogo vai pela ponta direita, né? E a gente não consegue, direita que eu digo, do ataque do Vasco, e esquerda direita da zaga do Vasco e esquerda do ataque do Botafogo. E o Vasco não consegue bloquear aquele cruzamento. O Alex Telles cruza completamente livre, e o atacante, o Arthur Cabral, também livre, faz o gol 1-0. Ali parecia que o Vasco iria se desconcentrar um pouco no jogo, mas não aconteceu. O time conseguiu manter o foco, o time não se abalou. Eu acho que também muito em função de ter empatado cedo o jogo, mas você via outra maneira de se comportar dentro de campo. Coutinho aparece até num momento do jogo, numa leitura labial, deu para entender ele falando vamos, acelera. Então o time confiante. Na minha opinião, a entrada do Barros foi fundamental, porque ele potencializou o Jair, né? Deixou o Jair praticamente fez o que o Tietê está fazendo, porque como o Vasco tem trabalhado, tem Coutinho, Tietê e o Jair de 5. E aí o Vasco fica muito exposto, porque o Jair não tem essa pegada física que tem o Barros. E o Barros segurou ali a pinimba, mesmo com o Paulo Henrique a meia boca. Paulo Henrique, a gente viu que ele foi no sacrifício. Tomara que ele não tenha agravado a lesão. Tomara que dê tempo dele se recuperar para o próximo jogo. Eu acredito que contra o Sport o Vasco deu uma segurada nele, tem muito pouco tempo de jogo. E que ele volte no próximo jogo contra o Botafogo, porque o jogo está aberto, gente. Se o Botafogo não vai ter nenhum outro jogador excepcional que não tenha jogado ontem, que vai entrar no jogo para poder fazer tanta diferença. Eu acho que mudou um pouco quando o Savarino entrou, né? O Savarino, jogador de qualidade. Também eu acho que o Vasco ali já estava um pouco cansado. Não sei se o Diniz demorou um pouco a mexer. E ficou meio doido também, que o Vasco ficou num 4-2-4, né? Ficou Carlos Andrés Gomes, David, o Verrete na frente. Ficou uma galera, muita gente ali na frente, e de repente deu uma desconcentrada e um desequilíbrio tático no time. Mas vamos falar assim de coisa boa. Eu acho que o Vasco fez o Nuno jogou muito bem. O Verrete, brigando bastante. Quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. O próprio Coutinho ontem fez um bom jogo. E assim, galera, o destaque, na minha opinião, tá? Foi o pênalti. Eu lembro, para nós que somos vascaínos, parece até que o pessoal ontem da transmissão ficou meio até aéreo quando o VAR não foi chamado, porque parecia que eles tinham uma convicção que tinha sido pênalti. E foi um lance muito parecido com o lance do Piton contra o Juventude. E ali não teve ninguém, como é que a gente pode falar? Não teve dúvidas. O pênalti foi marcado, confirmado pelo VAR. E o que me deixa muito assustado é que o Daronco, ele coloca a mão na costela, como se tivesse batido na costela. Pegou no braço, gente. E aí o VAR também não chama, esse tal de Totti Marques aí, que sempre é enrolado em jogo contra o Vasco, não chama. E aí você faz
Poderia ser gol, como poderia não ser gol, mas o correto é marcar pênalti. Queria até dar o crédito para um grande colega que eu tenho, o Anderson Mota, que é um botafoguense. Quem for botafoguense que estiver vendo aí, dá uma olhada lá no canal dele, canal do Anderson Mota, e ele fala pênalti, entendeu? Reclamando do Marlon Freitas, dizendo que foi pênalti. Você vê a reação dos jogadores do Vasco, todo mundo, reação de que todo mundo viu que bateu no braço. E aí você lembra do lance contra o Juventude, de repente está na cabeça dos caras. E você vê os jogadores do Botafogo meio que cabisbaixo, tipo assim, caramba, vai dar pênalti. E aí você prejudica um jogo, você prejudica o segundo jogo. Será que se fosse ao contrário, até mesmo em São Januário, seria dado pênalti para o Botafogo? E se dá o pênalti, duvido que o VAR voltaria atrás, dizendo que bateu na costela. Eu acho que poderia, no mínimo, ter sido chamado o VAR para consultar o lance. Mas já passou. Eu acho que a gente tem que se agarrar na forma que o time jogou. Eu acho que o Diniz vai ter que arrumar um lugar para o Barros no time. Não sei se ele joga num 4-4-2, joga ali com Barros, Tietê, Jair e o Coutinho. E na frente joga o Verratti mais alguém. Porque começam a ter opções. O Andrés Gomes, o David ontem acho que não entrou bem, mas aí tem o Nuno, tem o Ryan. E aí como é que tira o Barros do time? E o Tietê também está jogando bem. Como é que tira o Jair do time? Então a gente começa a chegar num momento legal, porque o Barros não pode sair. A estrutura que ele deu ali. E o Vasco vai contratar zagueiro, gente. Será que está contratando o Robert Renan e aí a especulação do Cuesta e vai manter o Hugo Moura na zaga? O Hugo Moura teoricamente volta para a cabeça de área. E aí? Como é que fica? Aí a gente tem Hugo Moura, Barros, Tietê, Jair, todos jogando bem. Opções boas pra gente. Agora, o fundamental é vencer o Sport. Virando a chave, o Vasco precisa vencer o Sport em Recife. Porque aí o time tem uma tranquilidade para a data FIFA aí, para poder pegar o Botafogo no próximo jogo com um pouco mais de moral elevada, fora do Z4. Time mais tranquilo. Mas é isso aí, galera. Eu particularmente gostei do jogo, não esperava. Isso às vezes deixa a gente chateado, porque mostra que esse time, quando quer, joga. Por que não jogou assim contra o Corinthians? Ah, o Barros não jogou, tudo bem. Mas o Nuno jogou bem ontem. Então, assim, tomara que essa vontade permaneça para os próximos jogos, que a gente precisa também ter essa concentração e essa vontade no brasileiro. Porque o Vasco hoje está na beira da zona do rebaixamento, com a mesma pontuação do Vitória, que é o primeiro lá. Então espero que a gente faça um bom jogo, que o Diniz leve quem está melhor, o Vasco começa a ter opções, entendeu? Não tem o Thiago Mendes precisa entregar mais um pouco, ó, não falei o nome dele aqui, cara que veio, que eu acho que pode ajudar, mas ainda não agregou, de repente está fora de forma, muito tempo sem jogar. Agora vamos ver, botar os melhores para jogar, quem de repente contra o Sport entra com o David, entra com o Andrés Gomes, entra com o Verratti, dá uma segurada no Nuno, dá uma segurada no Ryan, ou mexe no segundo tempo, depois já começa a ter opções para jogar. Dá um gás novo no time. O Puma ontem, eu reclamei muito do Puma no jogo contra o Corinthians, ontem eu achei que ele jogou bem. Então é o cara de lua, de repente estava motivado pela convocação para a seleção do Uruguai, e aí ontem jogou bem. Mas é isso aí, galera. Bom dia a todos aí, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão assistir o vídeo. E saudações vascaínas.